Boa noite, galera. Ô, mano, disso que nós gostamos. A gente veio de tão longe, tem que levar um boa noite da hora, né? Ó, vou começar com uma poesia aqui, do Solano Trindade, que é o poeta que a gente carrega no nome, que é a Agência Popular Solano Trindade. Lá de Recife, Solano Trindade. É mais ou menos assim, ó. Tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, tem gente com fome. Pi. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Braz de Pinha, Penha Circular, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Trem, sujo, da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem, sujo, da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psiu. Solano Trindade. Gostaram? Bate a palma aí pro poeta. Tá lá no céu olhando pela gente. Quer dar um salve? Quer dar um oi? Salve. Quer dar um oi pra galera? Boa noite, gente. Meu nome é Gleice. Eu sou antropóloga e venho aqui falar um pouco da Fera Preta e fazer uma interlocução com o Tiago, com o trabalho dele. Valeu, da hora, obrigado. Tudo bem, galera? Tudo bom, bom demais. Eu sou o Tiago, tenho 29 anos, nascido e criado no Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, região que a gente vai explorar muito hoje, que é o Capão Redondo, que é o Campo Limpo. A gente, ano que vem, faz 10 anos de caminhada. Tudo isso começa quando eu tinha 20 anos, tenho 29 hoje. Ano que vem eu faço 30. E nesses 10 anos, o aprendizado que a gente teve, trabalhando com o lance da economia, é que primeiro, antes de saber aonde a gente queria chegar, a gente tinha que saber de onde a gente veio. E eu vim dessas duas mulheres aqui, ó. Essa é minha mãe, a Cleonice, a tia Nice, e essa é minha avó, vó Francisca, que nos deixou esse ano, mas nos deixou com 94 anos de idade, uma resistência lá na nossa comunidade. Foi uma das primeiras moradoras lá do Capão. E esse foi o nosso primeiro aprendizado e o mais importante, da onde a gente veio, qual é a história do nosso bairro, qual é a história da nossa família, qual é a história que faz a gente ter toda essa energia para poder transformar uma coisa praticamente complicada numa coisa fácil de entender, que é a nossa economia, que é o dinheiro. Mas tudo começa aqui, ó, que essas duas mulheres que começaram toda uma história lá na nossa comunidade. E não dá para a gente começar a falar do hoje sem a gente explorar o que aconteceu, né? Então, essa aí é a nossa comunidade, os primeiros moradores. A gente fala que isso aí é a gênese da economia solidária. A economia solidária é um conceito que a gente vai falar a todo momento aqui. E é um processo muito simples de entender quando a gente olha a Revolução Industrial. A economia solidária começa ali, quando os trabalhadores começam
a lutar pelos seus direitos. Então, uma favela é a gênese da economia solidária. Bater uma laje, participar dos mutirões, abrir as ruas. Olha aqui, ó, as pessoas abrindo as ruas. Isso é super importante. Você faz um mutirão na sua casa, você faz uma laje, você faz um churrascão, você faz uma feijoada, todo mundo ajuda a laje da sua casa. E a partir de uma comida, você bateu a sua laje, que é o teto da sua família. Isso é super importante e foi aí que a gente se conectou com a história do desenvolvimento do nosso bairro e a história de desenvolvimento da economia da favela, da economia da periferia. Então a gente aprofundou muito a história do nosso bairro, foi pesquisar. Capão Redondo tem 100 anos. 100 anos não tem uma biblioteca. Então a gente foi colher essas informações do nosso bairro. É um bairro com mais de 2 milhões de habitantes e não tem nenhuma biblioteca. Você vai encontrar o sarau da Cooperifa, você vai encontrar o sarau do Binho, você vai encontrar os movimentos independentes de cultura. Mas você não vai encontrar espaços culturais como esse aqui que a gente está hoje. Né? Então é essa história, tudo isso que envolve o nosso bairro. E a gente foi pesquisar a história dos primeiros moradores do nosso bairro. Por que eles chegaram lá? Né? Muitos foram... Meu pai saiu de João Pessoa, minha mãe veio do Paraná e construíram toda uma história com uma família de amigos que foram toda a história de comunidades eclesiais de base, clube de mães. Tudo isso é a gênese dos movimentos sociais. Os movimentos sociais hoje, como a gente fala, movimentos sociais, mas começa lá atrás, com as comunidades eclesiais de base, com a teologia da libertação, com os clubes de mães. Se hoje na nossa periferia a gente tem unidade básica de saúde, escolas, ruas pavimentadas, é por conta do movimento de mulheres. Muito forte na Zona Sul de São Paulo e muito forte lá na Zona Leste. Isso é super importante na nossa história, ver essa construção e tudo que a gente agregou de coisas importantes para a nossa comunidade foram através da luta da minha mãe, das minhas tias, das minhas avós. E hoje a gente vive um momento super importante, que é a hereditariedade da luta. Eu também sou herdeiro, eu também vou herdar. Eu vou herdar todo um trabalho que está sendo desenvolvido desde a década de 60. E é minha responsabilidade dar continuidade a isso. E o que eu vou apresentar hoje é só continuidade dessa luta. Ela não é nada mais de diferente. Né? E o que a gente foi fazer? Entendemos a hereditariedade da luta e também vivemos o momento da ressignificação das lutas populares. O que eu quero dizer com isso? O Capão Redondo de 1950 é bem diferente do Capão Redondo 2018. Lógico, algumas lutas tem sempre, né? São eternas, diria. Mas, hoje a cultura digital é uma bandeira de luta da periferia. Através do celular, a gente filma a violência policial e divulga para o mundo todo o que acontece na nossa comunidade. Então, hoje, para o jovem, é importante a cultura digital. A economia hoje é uma bandeira de luta para a periferia. Se você fosse falar de cultura digital aqui nessa época, você levava um tapa no meio da orelha. Está todo mundo atrás da subsistência. Vencemos a fome, vencemos a subsistência e agora é uma outra periferia. Vamos falar de uma outra quebrada. O que aconteceu lá atrás está muito ligado. Se a gente não reconhecer o que aconteceu ontem, a gente não entende o que acontece hoje. O que eu estou na mão aqui? Eu estou com a Você S.A. do mês passado e ela fala, negócios da perifa. Ó, já até pegaram nossa
nossa gíria. Negócios da perifa. Existem no país mais de 18 milhões de empreendedores da classe C, D e E, que movimentam mais de 228 bilhões de reais por ano. Conheça os criativos das quebradas e aprenda com eles a vencer as barreiras para inovar e crescer. Ó, você S.A. do mês passado, Ana Paula Shogani e vários empreendedores da quebrada aqui. Vou passar para vocês verem. Depois vocês me devolvem, porque isso eu vai na minha bolsa, e aí quando a polícia me enquadra, eu tiro tudo isso da bolsa, aí ele fala, nossa, você é perigoso mesmo, hein? Então eu ando com tudo isso aí, ó. Na hora do enquadro eu tiro o livro, tiro um monte de coisa. Aí o cara fala, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Então, tudo começa aqui, ó. Aquilo ali, que está na Você S.A. do mês passado, começa aqui, ó. Começa aqui, na gênese da economia solidária, nesses momentos super importantes, que é a ressignificação das lutas populares e a hereditariedade da luta. Não dá para falar de economia solidária sem citar essas pessoas aqui. Eu estou falando do Paul Singer, coloquei aqui, o Zica. Ele é o Zica. É foda esse cara. Quem não conhece, Google daqui a pouco, que esse cara é foda, mano. Morreu mês passado, há 2 meses atrás. Morreu de desgosto, mano, de ver tudo isso que está acontecendo no nosso país. Eu nem quero entrar nessa linha, me dê concentração. Se eu entrar nessa linha política, vai roubar a nossa brisa. Para não roubar a nossa brisa, Paul Singer, o Zica. Cara, esse cara foi secretário nacional da Economia Solidária. Esse cara foi fundamental no entendimento do que é economia solidária, do que é esse conceito, do que é banco comunitário, cooperativa, autogestão. O cara falava lá na década de 60 de autogestão. Colaborativismo se falava na década de 60, não é hoje com Uber, não é hoje com a Airbnb. Eu não vejo colaborativismo na Juscelino Kubitschek. Eu não vejo colaborativismo na Avenida Paulista. Eu vejo colaborativismo na favela. Quando você não tem água para tomar banho, é super comum você bater na porta. Mano, posso tomar um banho na sua casa? O cara vai deixar. Vai fazer isso lá no Jardim Europa. Vai ficar fedido. Então, esse cara é o nosso mestre. Está lá olhando por nós. Gente boa, nosso amigo. Participou de tudo. Foi grande financiador da nossa luta. Colocou grana no nosso arranjo. De verdade, através dos projetos, dos editais, da Secretaria Nacional da Economia Solidária, que fica dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. O cara construiu toda essa política de apoio à economia solidária. Ele foi embora, ele deixou um legado, deixou uma política de economia solidária. A Leonora, do Banco Bem, que é um banco comunitário lá no Espírito Santo, e a Sandra Magalhães, que é a parceira, companheira do Joaquim, do Banco Palmas, que é o primeiro banco comunitário do nosso país. Acontece lá em Fortaleza, e essa mulher deu toda a energia para que o Joaquim do Banco Palmas fosse a grande referência que ele é. Esse cara, o Joaquim, todo ano ele vai para Davos. Ele vai falar de economia junto com os caras. E vai falar do banco comunitário que ele desenvolveu lá em Fortaleza, que até posto de gasolina aceita a moeda do cara. É monstro o trabalho que ele desenvolve lá. Ela faleceu, mas eu coloco ela aqui porque ela que articulou toda a energia para o Joaquim ser a pessoa que ele é hoje. Então a Sandra, o Paul Singer, a Leonora, essas pessoas são pessoas que falaram sobre o tema da economia solidária, contextualizaram o tema da economia solidária, pautaram o tema da economia solidária. E eu achei importante trazer para a gente poder ter eles como referência. Esse aqui é o momento fofura da nossa conexão. Essa é minha filha, o meu cachorro chama Martin Luther King. E a irmã dele chama Malala.
É tudo engajado, os cachorros lá da quebrada. Tem Lula livre, tem um monte de cachorro engajado lá na quebrada. E a minha filha, que é a Maria Flor, que nasceu na Casa Ângela, na casa de parto humanizado, lá na Zona Sul de São Paulo. A minha filha nasceu no meu bairro. Nasceu numa favela, mano. Tava minha filha nascendo, um baile funk comendo lá no fundo. Lá 15 horas de parto. Eles lá na rave e eu aqui na rave da Partolândia também. 15 horas de parto. E nasceu a Maria Flor. E o que eu quero dizer com esse slide? Quero dizer que isso é o sentimento de pertencimento. O que é o sentimento de pertencimento? É o jovem escolher a sua comunidade para morar nela, comprar uma casa no bairro que ele nasceu e viveu. E o sentimento de pertencimento, ele é a principal energia, o principal ativo para a gente realizar as grandes transformações que a gente realizou e vem realizando. O sentimento de pertencimento você vê expresso na roupa do jovem da favela, no boné que ele usa, fundão, Undaçu. Você não vê o boy do 100% Higienópolis, 100% Jardins. Você não vê. Você vai ver o cara da favela falando, eu sou favela, 100% Coab. Você não vê o cara 100% Ferrari. Não tem sentimento de pertencimento no Jardim Europa. Só se for pertencimento à grana, à dominação, né? Então, isso para mim representa isso, o sentimento de pertencimento dos jovens que aprenderam a amar o caos. Porque não é fácil morar na favela. É enchente, chacina. E você aprende, você vai crescendo amando aquele caos. A afetividade dentro do caos. E que vai gerando esse sentimento de pertencimento. Quero dizer que tem mais jovens como eu fazendo um monte de coisa lá na nossa comunidade. Devolvendo toda a formação que ele teve para a nossa comunidade através dos negócios sociais, através das organizações. Então isso é super importante. Essa é a minha trajetória. 98 no Projeto Arrastão, um projeto social importante lá na Zona Sul de São Paulo. Fui da primeira turma de empreendedores sociais da Artemísia. Isso, eu tinha 15 anos de idade, desenvolvi um projeto de meio ambiente e coleta seletiva, porque minha família sempre sofreu com a enchente do córrego Pirajussara. Então a gente desenvolveu, recebemos $20 mil e construímos uma usina de coleta seletiva. Com 20 anos, eu entrei na União Popular de Mulheres, que é a organização guarda-chuva dos movimentos sociais lá da nossa comunidade. Em 2009, a gente vem com o Banco União Sampaio, que é a experiência que a gente vai desenvolver, que a gente vai falar mais sobre o banco. E a gente vem trilhando aí hoje com a Casa Solano Trindade, com a Agência Solano. Da onde que a gente fala? A gente fala desse território aqui, ó. Território do Capão, do Campo Limpo, um país chamado favela. Tem um livro que chama isso, Um País Chamado Favela, do Celso Ataíde, Renato Meirelles. Só na nossa região são mais de 2 milhões de habitantes, por isso que é um país mesmo. E hoje a gente vive especulação imobiliária, ocupação do solo. Então hoje o Campo Limpo tem 10 McDonald's. 10 fast foods. Então é um McDonald's na frente, um dentro do shopping, um atrás, um do outro. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente vive uma grande especulação imobiliária nas periferias. O pãozinho que era 10 centavos, hoje já é 50. E isso tem um peso muito grande na vida de quem ganha menos de um salário mínimo por mês. Então, esse é o nosso território de pessoas que passam fome e pessoas que vivem obesidade, né? Porque na periferia a gente não tem só alta vulnerabilidade, a gente tem a galera que tem grana também na favela,
né? Não é só gente pobre na favela. Tem gente que tem grana e mora na quebrada. E esse é o lugar que a gente fala. Essa é a Zona Sul, né? Capão Redondo, Jardim Ângela, Campo Limpo, onde a gente está aqui. A gente está mais próximo do Campo Limpo. Uma foto aqui da nossa quebrada, Lava Rápido. Esse é o Banco Palmas que a gente falou, né? E a nossa história começa em 2009, porque a gente encontra a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP, a ITCP, que tinha essa possibilidade de fazer o banco, e encontrou a gente na União Popular de Mulheres, e começou a nossa caminhada. Olha, eu vida louca do banco, ó, tô zoando. Novão, ó. Você é doido. E o nosso banco se concretiza em 2009, depois dessa parceria muito bacana com a ITCP da USP. O que eu quero dizer com isso? É a primeira vez que a extensão da universidade funciona. Pesquisa, como é que é? Pesquisa, as 3 coisas da universidade: pesquisa, educação. Isso, fala de novo. Ensino, pesquisa e extensão. Exatamente, isso que se resume à universidade. A extensão é compartilhar o que a universidade tem ali com a comunidade, né? E foi bem bacana, foi uma experiência super exitosa dessa conexão entre a comunidade e a universidade. Então, os estudantes, com muita paciência, foram lá falar do banco para a gente super aderiu. E aconteceu que a gente lançou o Banco União Sampaio, que fala sobre isso, né? E a gente tem o principal conceito de que nós não somos pobres, nós somos empobrecidos. O que eu quero dizer com isso? À medida em que nós consumimos fora da nossa comunidade, a nossa comunidade vai ficando mais pobre. Então, a moeda social, que é o Sampaio, que eu trouxe aqui, vou passar para vocês, mas aí, ó, essa moeda, o Sampaio, ela a gente fala que é a economia do balde furado, a economia de uma favela. Porque todo mês a gente enche aquele balde de dinheiro, mas todo mês a gente esvazia aquele balde à medida em que a gente consome fora do nosso bairro. Então, você não pode falar que a periferia ela é pobre, ela é empobrecida, à medida em que economia é decisão. O que é economia quando você vai, né, sintetizar a economia? Economia é processo decisório. Se eu vou usar uma camiseta que foi feita de pessoas que a gente conhece, de uma cooperativa, ou a gente vai lá no shopping, compra na Zara, e quando a gente chega em casa, a gente descobre, ou a gente sabe, ou a gente compra já sabendo, que é de exploração de bolivianos, chineses, seja lá qual for. Então, economia é isso, você decidir consumir fora da sua comunidade ou consumir dentro dela e fortalecer essa economia. Então, esse é o primeiro aprendizado. Nós não somos pobres, nós somos empobrecidos. Ocupar a economia. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que o mesmo processo que os jovens ano passados ocuparam as salas no ensino médio, né? Não teve ocupação das escolas? Teve, gente, ou não teve? Teve. Então, a gente fez a mesma coisa, a gente ocupou a economia. A gente foi estudar o que significa na vida do favelado os juros. E os juros significa escravidão moderna. Porque quanto mais longe o seu CPF vai ficando, mais juros você vai pagando. Porque a gente vive em um país que quanto mais pobre você é, mais juros você paga. E quanto mais rico você é, menos juros você paga. É isso que se resume o nosso sistema financeiro. E o banco comunitário, muito mais do que emprestar essa moeda para pessoas que não têm comida em casa. Olhe você, mora em São Paulo, uma das cidades mais ricas do Brasil, e 70% dos empréstimos que o banco faz é para comprar comida. Então, o que quer dizer com isso? Porra, mano, pessoas que não têm comida em casa estão acessando essa moeda para poder comprar no mercado do Padre Cícero. E isso é um microcrédito, ou seja,
o dinheiro acaba antes do mês. Então, se ela vai receber no final do mês, ela acessa essa moeda, esse microcrédito, compra comida e no final do mês ela paga esse valor para a gente e a gente continua o nosso processo de empréstimo. Então é super importante, porque muito mais do que só fazer o empréstimo, o banco também é uma compreensão do sistema financeiro. Como que o sistema financeiro funciona? Eu digo isso porque ano passado, o jovem na periferia teve apenas 25 aulas de matemática. Fica difícil ter compreensão do sistema econômico, uma vez que lá no primário você não tem matemática. Como que você vai entender 24% de juros, que consórcio não é investimento? Consórcio não é investimento. Mas as pessoas acreditam na favela que consórcio é investimento. É um título de capitalização, não é investimento. Então, abrir um banco na sua comunidade é você subverter a narrativa do banco. Então, quando a gente abriu o banco na nossa comunidade, a gente teve acesso a informações que a gente não teria se a gente não tivesse abrido o banco. Eu não ia saber que os juros que eu pago quer dizer, subjetivamente ou objetivamente, que esses juros é porque eu sou da periferia, porque eu sou pobre. E eu vou pagar um montante de juros. Eu não ia saber isso se eu não abrisse o banco, né? Percebemos que o dinheiro não estava chegando na periferia. Eu vou falar para vocês aqui, ó. A gente começou a fazer esse banco, não é porque, é bonito, é legal, isso e aquilo. É também. Mas é porque o dinheiro não está chegando na favela. Então, através dessa narrativa do banco, a gente chamou a atenção do mundo todo. Do mundo todo. E isso chamou a atenção também de como que as coisas são financiadas na periferia, né? E isso foi bacana, porque a gente começou a falar desse dinheiro que não está chegando lá e qual que é a estratégia que a gente está usando para que a gente saia das páginas policiais para ocupar as páginas econômicas e culturais. Teve uma vez que a gente saiu no Valor Econômico. Aí, primeiro que não tem valor econômico no Campo Limpo, né? Só fomos encontrar no Morumbi. Fomos lá no Morumbi comprar o Valor Econômico. Aí nós falamos, queremos um valor econômico. Aí o cara falou, para que vocês querem o valor econômico? Eu falei, não, a gente quer o jornal porque a gente saiu no jornal. Aí o cara falou assim, não, mas não tem página policial no valor econômico. Eu falei, não, mas saiu uma matéria nossa aí sobre economia. Aí o cara ficou de cara, né, quando ele viu nós lá no valor econômico, como a gente saiu aqui, ó. Olha quem está aqui. Gente, é sério. Ó aqui, ó. Uma página, nós é exibido, mano. Quando nós pega de uma página. É um arregaço. Isso é super importante. Através do nosso banco, através dessa narrativa, a gente começou a ocupar muitos lugares. E a partir dessa ocupação desses lugares, a gente foi falando quanta coisa bacana tem na nossa comunidade. Quanto empreendedor foda, quanta empreendedora foda tem na nossa comunidade. Olha aí, ó, nossa cédula. Olha quem está na nossa cédula. Paulo Freire, mano. Vamos bater palma para o Paulo Freire, que ele merece? Esse é o cara, mano. Essa é a efígie da moeda. A gente tem uma efígie na nossa moeda. É uma mulher, desde a época da Revolução Industrial, no real, é uma mulher. E nós temos as nossas efígies. O Paulo Freire, a Maria da Penha, mano. Uma salva de palmas para a Maria da Penha, que ela merece também, que se não fosse por ela, nós nem estaria aqui. Então, o banco, ele trabalha com você as referências do seu bairro, as referências da sua história, as referências
do seu bairro? Quem fez o seu bairro? Está vendo porque foi importante saber de onde a gente veio? Né? Então, essa é a nossa moeda, essa é a nossa cédula. Aí, ó. Mais moeda. Olha aí, ó. Vocês vão ver que vocês vão acompanhar o desenvolvimento do projeto através do meu corpo. Ó. Eu era bem magrinho, agora gordinho, agora mais ou menos, e assim vai. Aí, ó. Caneide. Ladislau Dubor, mano. Vocês estão ligados quem é esse cara? Sabe ou não sabe? Vou falar. Professor da PUC, de economia. Fudido. Um dos melhores. Trabalhou na ONU, na Unesco, falando sobre economia dos povos. Economia solidária também, mas do jeito PUC de ser, tá? Economia solidária do jeito PUC de ser. Professor Firmeza, foi lá na nossa quebrada. O que a nossa quebrada se transformou? Numa grande referência da economia dos povos. E a nossa comunidade começa a ser frequentada por gente de todos os níveis. Né? Desde o professor, aqui, ó, os professores, mano. Eu aqui, ó, estou do lado de 200 anos de história do nosso país. Né? Paul Singer, Ladislau, e muitas pessoas vão na nossa comunidade até hoje. E isso tudo nos fortaleceu e nos fortalece a desenvolver todas essas... É uma verdadeira favela holding. Todas as empresas que a gente desenvolve estão aí. A nossa cerveja artesanal, lógico, né? Cerveja artesanal a preço justo. Porque eu fico aqui, quanto que é a cerveja artesanal? R$16. Ah, obrigado, dá uma estela mesmo. Cerveja artesanal a preço justo. Armazém organicamente. Eu abri o primeiro armazém de comida orgânica na periferia de São Paulo. Desmistificando a ideia que comer comida orgânica é de rico. Nossa comunidade sempre comeu orgânico. Minha avó, minha mãe, nós jovens que estamos fadados a morrer mais cedo. Porque cada vez tem um filme que chama Fonte da Juventude, depois vocês assistem, que fala sobre os desertos alimentares. Desertos alimentares é quando a pessoa tem que andar mais de 400 metros para encontrar uma comida in natura. Um alface, não precisa nem ser orgânico. Isso é um deserto alimentar. Então, Capão Redondo, diferente de Pinheiros, que você tem ali, né, o Pão de Açúcar, o Mambo, o Futurama, vários mercados com acesso à alimentação in natura, não precisa nem ser orgânica, in natura, é diferente das periferias, aonde a pessoa tem que andar muito para encontrar um alimento in natura. Aí, ó, o Banco Comunitário fortaleceu esse empreendimento. A gente abriu o primeiro armazém de comida orgânica na periferia. Estamos vendendo R$1.000 por semana de orgânico na quebrada, vendendo um pé de alface a R$3. A nossa casa, o Festival Percurso, Periferia Cultura em Rede Solidária. Minha mãe virou um logo. Olha lá. Não só virou um logo, mas como ela virou uma divulgadora, olha lá, ela virou um cartaz, ó. Minha mãe é influencer. Não tem os influencers? Minha mãe é influencer. Não tem influencer melhor do que essa? Minha mãe e minha avó. Beleza? Vou parar por aqui. Daqui a pouco nós volta. Brigadão. É nóis. Foi no horário? Bom, boa noite, gente. Como eu disse antes, meu nome é Gleice Maile da Silva, e eu defendi um doutorado há pouco tempo sobre a Feira Preta. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a Feira Preta, ela já está na sua 16ª edição, é uma feira de produtos culturais e pequenos empreendedores, que acontece na cidade de São Paulo, e já desde 2002, mas ela costuma ser mais conhecida entre a comunidade negra, né? Então, ela ainda carece de maior divulgação.
E eu vou contar um pouquinho, a minha tarefa aqui hoje, na verdade, não é falar tanto sobre a feira, mas é mais fazer uma interlocução com a fala do Tiago. Então, eu vou tentar trazer um pouco dos exemplos que eu trouxe dela, para a gente tentar construir aqui uma ponte, uma conversa, né? Então, de certa maneira, essa experiência dialoga bastante com a experiência dele, mas com um contraponto. A Feira Preta ela nasce em 2002, na Praça Benedito Calixto, e ela é uma tentativa da Adriana Barbosa, uma empreendedora que, num certo período, estava passando por algumas dificuldades, por um período de desemprego, e ela se reúne com alguns empreendedores e nesse espaço da Benedito Calixto, que é um espaço bastante conhecido por uma feira tradicional de antiguidades, ela monta a primeira edição da feira com alguns expositores, artesãos e pequenos empreendedores e uma programação cultural. E nessa primeira iniciativa eles conseguem um público de 5.000 pessoas e o evento avança, ganha fôlego. No ano seguinte, eles recebem um abaixo-assinado da Associação de Moradores, pedindo que eles se retirem da praça. O movimento negro tenta contra-argumentar, mas eles acabam sendo obrigados a deixar o evento. A ideia da Adriana, no momento de ocupar a praça, é estar pensando em um espaço que, naquele momento, já era um grande espaço de sociabilidade negra, porque continha uma série de bailes black ao redor, e a ideia dela era intensificar essa sociabilidade no entorno. E aí, proibida de fazer esse festival na Feira Preta, da Feira Preta na praça, ela acaba mudando para outros espaços, tenta alguns espaços públicos abertos, mas não funciona, e aí ela começa a realizar a feira em espaços fechados privados. O que exige dela é a formalização dos expositores. Então, é no momento em que esses expositores precisam emitir nota fiscal, e aí é o momento de toda uma formalização, capacitação profissional, em que eles começam a se tornar pequenos empreendedores, E a categoria de MEI ganha relevância. Esses espaços contêm uma série de outras questões, como, por exemplo, o fato de que eles têm que cobrar o ingresso, uma vez que na Praça Benedito Calixto a feira era gratuita. Então, essas dificuldades oneram bastante o evento, mas o evento acaba acontecendo, trazendo um número de público alto, mas tem uma característica que muda muito. Então, se na Feira Preta, na Praça Benedito Calixto, você tem um público misto de pessoas negras e brancas, apesar de todo o enfoque na cultura negra e o enfoque na militância, quando a feira migra para espaços fechados, e aí eu estou falando de espaços de exposição, como o AMB e o Centro Cultural Imigrantes, esse público branco praticamente desaparece, e a feira se torna, de fato, uma feira de pessoas negras. Mais de 90% do público frequentador passa a ser negro. E aí a gente tem uma série de implicações, Porque, por um lado, é interessante que os empreendedores ampliem o seu público, que o público não seja restrito. Então, são empreendedores que têm diferentes negócios, que vão desde produtos segmentados, cosméticos, produtos para o cabelo, que são específicos, mas também acessórios, roupas, e entre outros produtos, livros, que são mais gerais, abertos ao público. Então, a ideia é divulgar esses produtos e ampliar o público, E aí, a partir dessa experiência dos pavilhões, a Adriana acaba vivendo, a Feira Preta acaba vivenciando uma experiência que eu acabo denominando no meu trabalho de um certo protagonismo anônimo, Porque quando a gente chega na feira e a gente vê um espaço que recebe em torno de 10 a 12.000 pessoas por edição, a gente vê um espaço cheio de pessoas negras, com uma celebração incrível, com estandes lotados, uma programação cultural bastante interessante, só de artistas negros, Então, artistas plásticos, fotógrafos, cineastas, e feiras de livros. E, ao mesmo tempo, dentro daquele espaço, a gente tem a sensação de que existe um fortalecimento muito grande da comunidade negra. Ao mesmo tempo, quando a gente sai desse espaço e a gente olha para a cidade,
a Feira Preta não existe. É como se a cidade não se desse conta de que esse evento tão importante existe. E aí tem toda uma tentativa nos anos seguintes. Em 2009, a Feira Preta se torna uma ONG, o Instituto Feira Preta, e aí toda a tentativa dela nos anos posteriores é de ramificar a feira, transformar a feira num festival que tenha assim, parcerias com uma série de outros institutos para chamar um público mais abrangente para o festival que acontece, na verdade, em um só dia, nesses espaços de pavilhão. Então, a feira começa a fazer uma série de parcerias com o Centro Cultural, com algumas unidades do SESC, a Matilha Cultural, o Espaço Rio Verde, e essas dinâmicas acabam fazendo com que, tanto com que a população negra circule mais por todos esses espaços, como que a própria feira seja divulgada, né? Então, desde o início, tem um grande problema que se coloca na trajetória da feira, que é a relação da feira com a cidade, né? Com essa ideia hoje tão falada em todos os meios de militância do direito à cidade, né? E no momento, e hoje, aliás, é importante falar que a Feira Preta vai acontecer esse ano, entre os dias 19 e 20 de novembro, na Praça das Artes, né? Então, para quem não conhece, quiser conhecer, vale a pena. E a partir desse processo, desse histórico de itinerâncias da feira, eu queria selecionar duas grandes questões, que são os grandes dilemas que eu acho que os empreendedores enfrentam e que a feira, como, né, um projeto, enfrenta também. O primeiro problema diz respeito à questão da obtenção de crédito, da dificuldade que os pequenos empreendedores têm para expandir o seu negócio. Então, tem uma das minhas interlocutoras me conta que, no momento em que ela começa a empreender e ela entra num banco para pedir um crédito de R$10.000 para começar o negócio dela, ela não consegue. Quando o negócio dela cresce, que passa a ser, de fato, um negócio familiar, porque aí são os parentes que vão se envolvendo, né, para gerar essa renda para ela, né, alavancar o negócio. Quando o projeto dela cresce e ela começa a precisar de um crédito de R$30.000, o banco oferece 10. Então, um dos grandes empecilhos desses produtores é de fato o racismo institucional. Então, isso é algo importante da gente dizer e pensar o diálogo que isso tem com o projeto do Tiago, porque, de fato, não é simples quando um negro chega dentro de um banco para pedir um crédito para o que quer que seja, né? E esse é um dos maiores empecilhos para esses pequenos produtores crescerem, né? E outra questão que se coloca junto com essa é que o próprio Sebrae é voltado para micro e pequenos empreendedores, né? Então, tem um outro lado da moeda que, quando esses empreendedores começam a crescer, como é o caso da Ana Paula, da Xongani, você também tem um desamparo institucional muito grande. Como é que você vai transformar a sua pequena empresa numa média empresa? Você também não tem. E aí a gente tem que se perguntar por que essas instituições não estão prontas para esse tipo de público, para esse tipo de empreendedor, né? Então, esse é um dos entraves. Além da relação problemática com a cidade, esse é um dos entraves. E o segundo entrave, eu posso contar a partir de uma situação específica que eu vivi em uma das edições, que aconteceu no Centro de Exposição Imigrantes, quando eu me deparei com um grande estande de uma marca de produtos para cabelo, que é conhecida pelos produtos para alisamento e relaxamento de cabelos. E até então era a primeira vez que eu me deparava com esse estande e com um tipo de produto como esse, porque na Feira Preta é um procedimento extremamente desvalorizado. Então, para mim, não fazia muito sentido que aquele estande estivesse lá. Mas eu vi as pessoas caminhando com várias sacolinhas de produtos, achei muito interessante, fui conversar com uma atendente e ela me disse que naquele momento eles estavam vendendo somente os produtos para manutenção e não produtos para transformação dos cabelos. Então, quer dizer, os produtos para alisamento e para relaxamento não estavam presentes. E essa pequena situação me despertou para um dilema muito grande da Feira Preta, que tem sido um dilema há anos, que são as parcerias com as grandes empresas.
porque como eles são muito pequenos, eles precisam sempre estar fazendo parcerias. E aí, de repente, voltando para casa, depois olhando o site dessa marca, que é bastante conhecida, mas que não tem nenhum tipo de trajetória com engajamento, com políticas, com questões raciais, eu vi que tinha toda uma campanha com hashtags e tudo mais, celebrando os produtos feitos para cabelos cacheados e cabelos crespos. Então, em princípio, nada contra, essas marcas têm cada vez mais atentado para a importância da representatividade dos diferentes públicos. Mas, na Feira Preta, o stand dessa marca ocupava um espaço de 5 stands de produtores pequenos. E os preços que elas traziam também eram muito mais convidativos. Então, a gente tem uma grande questão quando a gente pensa nos pequenos produtores, que é a possibilidade real de competitividade, né? Então, você tem a primeira desvantagem, que é o acesso a crédito, né? Num banco, e depois você tem a segunda desvantagem, que você tem que se institucionalizar antes mesmo de você ter a certeza de que, de fato, o seu negócio vai emplacar, você já tem que se institucionalizar e se responsabilizar com uma série de encargos, de impostos. E, ao mesmo tempo, você tem hoje um grande mercado, né, de marcas muito conhecidas que celebram essa diversidade e pensam na representatividade e que têm condições de oferecerem produtos em muito maior escala a preços muito menores. Né? E, infelizmente, em alguns casos, por conta das parcerias, eles acabam dividindo o mesmo espaço com os pequenos produtores da Feira Preta. Então, acho que esses foram assim as principais dificuldades sentidas por esses empreendedores objetivamente, né? Agora, pensando em geral na feira, quando eu olhei para ela no primeiro momento, a minha intenção era tentar entender de que maneira essas práticas econômicas associadas a práticas culturais, a dimensão cultural, elas, de fato, intensificavam, transformavam o sentido das práticas políticas daquelas pessoas. Então, quando a gente fala nessa combinação entre economia e política, muitas vezes ela soa uma combinação meio desagradável, né? que beira uma certa contaminação, como essas coisas não tivessem que andar juntas. Mas, de fato, a grande pauta da Adriana era isso. Nós temos que falar de dinheiro, nós precisamos falar de dinheiro, né? E nós precisamos saber produzir também. E uma das coisas que eu ouvia muito no meu campo e que endossava a importância do crescimento desse mercado de produtos segmentados por empreendedores negros era o fato de que, nos últimos anos, a população negra havia obtido um crescimento considerável, né? Falava-se na ascensão da classe média, e havia uma série de políticas sociais, como o maior acesso ao ensino superior, o incentivo das políticas culturais, que faziam com que essas pessoas estivessem, de fato, se dinamizando dentro do mercado e um maior poder de aumento do consumo da população. No entanto, o argumento de boa parte desses empreendedores era que eles não encontravam no mercado produtos que, de fato, os representassem. Então, eles viam nos produtos segmentados um nicho de mercado bastante interessante, né? E o que eu fui acompanhando ao longo da minha pesquisa, discutindo com autores, o que eu observava é que, se por um lado, de fato, existia uma precarização do trabalho muito profunda nessas experiências de empreendedorismo, por outro lado, os meus interlocutores entendiam nessas experiências como oportunidades de uma ampliação de participação política numa economia mais ampla. Então, se por um lado, boa parte dos intelectuais estavam olhando para o empreendedorismo como precarização e perda de direitos, muitos deles estavam olhando como a possibilidade de direitos de participação econômica. E eu acabei tendo que ficar no meio desse cenário e descrever toda essa quantidade de ambiguidades que o próprio campo anunciava. Então, dentro da antropologia, a nossa tentativa é, sim, dar prevalência para todos os processos de cooperação, pensar em termos de solidariedade. A Feira Preta é um movimento hoje
muito sólido, e o que eu via ali não eram só pessoas tentando ganhar dinheiro com cultura, né, da forma mais grosseira possível, mas era um conjunto de solidariedades muito grande, né, e dinâmicas de reciprocidade muito importantes, que criavam, sim, laços mais fortes entre aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, sim, faziam com que essas pessoas se sentissem mais fortalecidas para investir nesse mercado. Bom. Então, é isso, assim, de um modo geral, para não me estender só sobre a Feira Preta, o que eu entendia era que, se existia esse viés do empreendedorismo, que de fato tem uma série de problemas, esse termo carrega uma série de problemas, que a gente não podia ignorar o fato de que o país estava passando por uma conjuntura de perda de direitos muito problemática, né? Na verdade, a gente, desde a década de 90, uma conjuntura mundial que a gente vive, e não tinha como ignorar que essa crise promovia, sim, um aumento do número de empreendedores no Brasil. O Sebrae diz que até 2016, se eu não me engano, a maior parte dos empreendedores que são, no caso, né, do Sebrae Micro e Pequeno Empreendedores, era negra, e não era, e esse dado não é à toa, né, não é só porque essas pessoas são altamente criativas, mas existe sim um contexto de precarização. Ao mesmo tempo, não dava para ignorar que existia sim possibilidades de emancipação que essas pessoas estavam vivendo, e casos importantes, como é o caso da Ana Paula, da Xongani, e da própria feira, que se mantém ainda hoje, né? E aí eu paro por aqui a fala sobre a Feira Preta e retomo a partir da pergunta que a Marília me colocou quando me convidou para o evento, que é a pergunta que, na verdade, está guiando todos esses encontros, né? E a pergunta está traduzida mais ou menos dessa forma: o que se produz quando a gente muda a forma de fazer? E é uma pergunta importante porque ela indica já, em princípio, que existe uma forma de fazer socialmente instituída, com contornos e regras definidas. Então, quer dizer, essa forma de fazer está colocada, é a norma, existe uma norma. Então, o que se produz quando a gente muda a forma de fazer? E aí tem uma pergunta importante: por que algumas pessoas precisam mudar os modos de fazer? Quem são essas pessoas que precisam mudar os modos de fazer? E, em parte, assim, pensando nos encontros anteriores, a partir de conversas com a Marília, pensando na experiência da Escola Sem Muros, no atendimento clínico nos espaços públicos, nos arquitetos trabalhando nos mutirões, pensando nessas diferentes experiências, eu fico me perguntando que talvez uma das coisas que essas novas formas de fazer modifiquem sejam justamente o olhar sobre a cidade. O olhar sobre a cidade, mas não só o olhar sobre a cidade como um direito, o famoso direito à cidade, mas o olhar, porque esse seria um olhar sobre uma cidade que já está colocada também dentro de suas normas. Mas talvez esses novos modos de fazer, eu acredito muito nisso, produzam uma nova forma de fazer cidade, novas formas de produzir cidade, e não só ocupar a cidade que já existe, mas modificar. No caso da Feira Preta, a ideia do projeto da feira é ocupar essas regiões centrais onde tem grande circulação de pessoas, né? No caso do Tiago, tem uma relação de pertencimento extremamente importante política com o bairro, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está pensando isso, dinâmicas de cidade e como que as pessoas podem produzir esses espaços, né? E não só viver a partir de regras que já estão instituídas. E, ao produzir esses espaços, produzir também novos direitos, né? E, a partir daí, eu já queria fazer uma pergunta para o Tiago. Bom, eu queria fazer duas, mas eu faço as duas juntas? Bom, a primeira pergunta é que, assim, a Feira Preta ela é marcada por um protagonismo feminino, né? Então, o maior número de empreendedoras são mulheres,
o maior número do público é de mulheres e também o maior número de produtos que são comercializados são voltados às mulheres, né? Então, tem uma questão de gênero muito marcada na feira. E, conversando com o Tiago, ele estava me falando sobre a importância da União Popular das Mulheres para a construção para o trabalho do Banco Comunitário, né? Então, eu queria que ele me falasse um pouco mais sobre o impacto diferencial dessas mulheres nessa economia de trocas e também de que maneira elas se destacam nessas iniciativas de empreendedorismo. Então, essa era uma primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. Em uma entrevista que eu vi do Tiago, que ele deu para o Itaú Cultural no final do ano passado, ele fala assim que o Banco União Sampaio e a Agência Solano Trindade atuam como uma espécie de Sebrae da quebrada, né? No sentido de oferecerem capacitação e apoio institucional para as pessoas que desejam ter seu próprio negócio, né? Bom, segundo os dados do Sebrae, o Brasil é o país da América Latina que tem maior número de empreendedores, né? Mas o Sebrae também tem um seguinte dado, de que a cada 100 empresas que abrem, cerca de 50% delas fecha em menos de 3 anos, né? E, mesmo assim, existe um incentivo muito grande em torno do empreendedorismo. E aí eu queria saber se o pessoal do Banco União Sampaio, se vocês produzem indicadores a respeito dos avanços, do crescimento desses pequenos empreendedores, para ter uma noção, porque eu imagino que a produção desses indicadores, pensando tanto em termos daquelas pequenas empresas que fecham, dos pequenos negócios que fecham, ou daqueles que realmente dão muito certo e, de repente, precisam de um crédito maior do que vocês podem oferecer, como foi o caso que eu mencionei, como isso funciona? Porque eu imagino que a produção de indicadores ela é também uma forma de produção política de conhecimento para saber também os limites do banco e como avançar, né? Então, a ideia é pensar em termos de como isso, de fato, funciona. É isso. Então, questão da... O banco ele acontece dentro da União Popular de Mulheres porque muitas mulheres, para vencer uma situação de violência, a primeira coisa tem que fortalecer a questão econômica. Então, o banco ele foi pensado muito nesse viés de fortalecer a economia como um enfrentamento à violência doméstica, violência estrutural, violência do jovem que não consegue entrar no mercado de trabalho e a todo momento provocado a gerar renda e vê o tráfico, o crime como uma maneira próxima dele gerar renda. Então, todo esse nosso arranjo econômico, ele é uma forma de combater a violência doméstica, a violência estrutural, o extermínio da juventude negra e pobre, que a gente vem vivendo aí, grandes índices de letalidade de jovens. Eu moro perto do cemitério do São Luís, que é o cemitério que reúne o maior número de jovens mortos por arma de fogo na América Latina. Então, trabalhar com um lance desse, que é a economia, é dialogar diretamente contra esse extermínio, né? Que é isso, hoje o jovem não tem nem a oportunidade de ser preso, ele já é morto no caminho. E a gente vive em uma sociedade que aplaude o policial que mata, né? Não só aplaude, mas como elege, né? A gente viu a mulher que matou o jovem, né? E aí a propaganda dela toda foi o jovem, e aí agora ela recebeu um processo, vai ter que pagar 400 mil para a mãe do moleque, que o moleque deixou ela, achar que ela era gostosona, bonitona, matadora, né? E aí acabou a eleição, ela foi eleita, a mãe dele foi lá e processou não processou ela por ela ter matado o filho dela, mas processou ela dela ter usado a imagem do filho em promoção própria. Só que, assim, esses 1 milhão de votos que ela teve é de uma sociedade que aplaudiu os 10 jovens que morreram
lá no Morumbi, né? Os moleques foram roubar, não conseguiram sair da casa, que a polícia cercou, mataram os 10 moleques, mataram os 10 jovens. E aí todos os 10 policiais receberam gratificação. E não receberam gratificação oficial. Não, as pessoas foram lá e deram dinheiro para eles. Então, lendo tudo isso, e na nossa família, eu tenho um irmão que ele levou 11 tiros da polícia. Ele foi fazer uma saidinha de banco, e a polícia matou ele. Meu irmão, que saiu da mesma barriga da minha mãe. Eu vivi isso em casa. E vivi a violência doméstica também. Minha mãe, várias vezes, viveu violência doméstica. Tá ligado? Então, isso que a gente faz hoje, muito mais do que institucional, é a história da nossa vida. E já entrando na sua pergunta sobre indicadores, eu vejo que quem produz indicadores hoje está num patamar tão de boa, tão tranquilo, que consegue desenvolver indicadores, ter uma equipe olhando para isso. Eu vou te falar que hoje a gente vive o empreendedorismo à flor da pele. E hoje? A gente vive o empreendedorismo à flor da pele. Você vai no Cívico, no Impact Hub, no Cubo, os boys já começam a startup com 10 na equipe. Então, você tem uma coisa de classe social, raça e gênero dentro do empreender. Né? Você tem ali, mano, a maioria dos caras são homens, héteros, tá ligado? Vem de um lugar na cidade. Você pode olhar, vai lá no Impact Hub, na Vila Madalena, vai lá no Cubo do Itaú, que vocês vão ver, é o mesmo perfil, o fenótipo é o mesmo, tá ligado? E a gente não é que nem a gente saiu aí na Pequenas Empresas, eu vou te falar também que até na Piauí nós saiu, ó. Não é exibido demais, mano. Você é louco, velho. E não é uma página, não, é 2, que nós é foda. Nós não tem R$1 milhão, mas sai na revista mais cara. Aí, ó, Solano Trindade, ó. Pode pegar aí, cara. Coworking da Quebrada, aí, ó. Aqui, ó. O Coworking da Quebrada, ó. Aí, ó. Entendeu? Então, assim, é bonito, é legal, é bacana os indicadores, mas, mano, nós não temos dinheiro nem para pagar o aluguel do nosso mês seguinte. Então, eu queria muito, assim, viver num país que reconhecesse os empreendedores, reconhecesse as empreendedoras, né? Que a gente pudesse ter uma equipe bacana e poder desenvolver, sim. Mas a gente sabe, todas as empresas que nós botamos a mão, elas batem de frente com esse dado que mais de 3 anos as empresas morrem. Mano, a gente tem empresa hoje que começou junto com a agência. Vai fazer 10 anos, entendeu? Então são indicadores, está na minha cabeça. Mas não está no papel, não está no relatório institucional. Eu não tenho nem impressora. Então, hoje a gente vive uma coisa muito rudimentar em se empreender, entendeu? É bem diferente, que nem o cara saiu aí na Pequenas Empresas, aí a menina, foi até motivo de meme. Filha, abre empresa com 300 mil do pai. Tá bom, parabéns. Aí Tiago abre a empresa com R$1 negativo, tá ligado? Sabe quando as pessoas ficam zoando a matéria, tá ligado, esse bagulho? Mesma coisa, nós não temos um pai, mano, pelo menos nós não temos nem pai, para começar a história. Nós nem tem pai, nós temos um cara que se relacionou com a nossa mãe, no meu caso, eu digo, né? Então, quem dirá 300 mil, né? Então, assim, a gente hoje, vive num momento, assim, é foda, é da hora, a agência Solano Trindade Causa, é bacana tudo isso e aquilo. Mas isso é o que está na mídia, isso é o que está na revista. O dia a dia ainda é muito, barro. Hoje eu estava no barro, entendeu? Então é muito difícil. Quero deixar aqui minha denúncia da falta de apoio por parte da prefeitura, por parte do governo, entendeu? Já é difícil com ou sem Bolsonaro. Quando a esquerda ganha, na segunda-feira nós temos que fazer luta para colocar nossas pautas também, tá ligado? Eu vou ficar triste se o cara ganhar, vou ficar triste. Mas segunda-feira eu vou levantar de novo e vou catar latinha. Segunda-feira eu vou levantar de novo e vou postar as minhas festas e vou chamar todo mundo para colar. Vai ser difícil? Vai ser difícil.
Mas não vai ser tão mais difícil como que está sendo agora. Nós já está difícil, entendeu? Os caras já matam nossa família, eles já matam os nossos índios, entendeu? Vão matar mais, vão ter licença para matar, que é pior ainda. Então é isso, tudo isso envolve o nosso trabalho, tudo isso envolve a nossa vida. E de grande importância tem isso, 70% dos empréstimos que a gente faz e das empreendedoras são mulheres mesmo, né? São elas que procuram primeiramente, o homem fica ainda vou arrumar um emprego, vou ganhar R$1.000, não sei o quê. Mano, ela começa com 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, tá ligado? Eu vejo pela minha mãe, mano. Minha mãe hoje, meu melhor investimento foi minha mãe, porque ela sempre tem dinheiro, eu não tenho. E toda vez que eu preciso, ela é meu banco comunitário. E banco comunitário é um banco mesmo. Um banco onde você senta e conversa com as pessoas e entra na vida dela através das contas. A gente faz parte de psicólogos econômicos da quebrada. A gente senta para conversar com as pessoas, já começa pela conta. Puta, mano, eu tenho essa conta, hein? O cara me ligou ontem, eu vou gravar um clipe, eu preciso de R$1.000. Nós sai na rua, nós é um token ambulante. Nós é um token ambulante. Onde a gente vai, mano, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Então é isso, assim, todo esse movimento. Vocês têm alguma pergunta? Não? Toma. Eu tenho uma pergunta. Eu queria que você contasse mais, Thiago, como é que funciona o banco no bairro? Que estabelecimentos que recebem a moeda, como que vocês fazem para isso circular, como vocês chegam nos estabelecimentos, como vocês explicam para eles que é benéfico para eles receber essa moeda e por quê, e como está atualmente essa situação, assim, como é o território nesse sentido? Dá para mim esse negócio que eu quero levar, né? Guardar de recordação. Você acha? Bienal, truta. O bagulho é louco. O bagulho é assim, ó. Primeiro que essa moeda, quando a pessoa vai lá no açougue, comprou coxa e sobrecoxa para comer, ela paga com essa moeda, a gente troca ela mais rápido do que a Cielo. Por quê? Primeiro que não tem que pagar a taxa para aceitar a moeda. Para você passar no débito, o comerciante tem que pagar a taxa. E quando eu falo que é mais rápido, é porque não tem 2 dias de espera. Quando ele me liga, Thiago, eu estou com 200 sampaios, eu levo R$200 para ele e pego o sampaio. Então é rápido. Não é assim, não tem sistema. Eu nunca falei para o morador, não tem sistema. Eu nunca falei. Não tem sistema. Nunca falei. Sabe por quê? Quem mobiliza de verdade sabe a dificuldade que é ter a pessoa do seu lado. Que quando você perde essa pessoa, nunca mais você vai ver ela. Nós estamos numa imensidão de uma cidade gigantesca que é São Paulo. Vem um jovem e se fala, puta, eu não tenho financiamento, ou eu não tenho sistema. Ele vai procurar fazer outra coisa. Aí depois você vai ver, ele morreu, aí você vai falar, puta, mano, esse jovem passou lá na minha cadeira. Acontece isso várias vezes. Então, o banco ele é simples de entender, quando essa moeda, primeiro que quem pega ela, está numa dificuldade de acesso ao crédito. Está com o nome sujo, não tem acesso. Vai no nosso banco, pega essa moeda e vai lá no açougue, no mercado, na farmácia, na padaria, no sacolão. Entendeu? Empreendimentos de primeira necessidade, que aceita a nossa moeda. Né? E empreendimentos hoje culturais, né? Então você vai no sarau, pode consumir com a nossa moeda, pode tomar uma brejinha, comer um escondidinho, tudo com a nossa moeda. E também tem um empréstimo produtivo, que ele é feito em reais, que é um outro perfil. Quem pega essa moeda, Sampaio, é quem não tem comida em casa. Está numa situação dificílima. E quem pega o reais tem comida em casa e vai empreender. A sacoleira, que pega dinheiro comigo no Jardim Maria Sampaio, pega 2%, presta atenção aqui, pega 2% aqui no Campo Limpo. Quando ela chega lá no Brás, ela ganha 10% de desconto, porque ela está comprando em reais. Você concorda que ela ganha nas duas pontas? Pega o empréstimo bem barato, chega lá e ganha
grande desconto porque está consumindo em reais, em dinheiro vivo. Então, é esse mecanismo de consumo e produção. Isso que faz o banco. Pessoas consumindo no bairro e pessoas produzindo. E nós somos o único banco da rede brasileira de bancos comunitários, estamos falando de 200 bancos, que empresta para a cultura. Então, com o nosso dinheiro, a gente empresta para fazer livro, a gente empresta para fazer CD. CD não mais, né? Agora é tudo Spotify, tudo streaming. Empresta para fazer roupa, empresta para fazer comida, empreendimentos de alimentação. Então, a maneira que a gente apoia é a visão antropológica da cultura. Então, a maneira que a gente come, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente veste, a maneira que a gente vive. Então, é basicamente isso, assim, pessoas consumindo, pessoas produzindo, vai lá no banco, já sabe na hora se vai rolar o empréstimo, se não, bem transparente, já dá a grana, que é confiança total. A gente não consulta Serasa e nem SPC, a gente consulta a própria comunidade. É um conselho de análise de crédito, entre aspas, o pau quebra, que é todo mundo falando da vida de todo mundo. Ah, ele não paga, ah, ele paga. É para o pau quebrar mesmo, é a hora do pau quebrar. E depois você já sabe que você vai dar grana, só que você deixa a afetividade acontecer. E aí o pau quebra, né? E aí a gente dá a grana, já movimentamos mais de 2 milhões de reais, todos os empréstimos que a gente fez. É pouco quando a gente olha a economia da nossa cidade, mas é muito grande quando a gente olha que somos 2 milhões mais ricos. Não estamos 2 milhões pobres, né? E fora o impacto mental, que as pessoas compreendem, tipo, tem o impacto econômico, físico que a gente vê, mas tem outro impacto. Ó, vou te falar, a última escola que foi construída no nosso bairro foi em 1989, o ano que eu nasci. Depois que o banco começou a fazer sucesso, entre aspas, porque não adianta nada estar em todas as revistas da banca e não ter R$1 no bolso. A última escola que foi construída lá foi em 1989. Aí depois que a gente começou a aparecer em vários lugares, hoje, o Jardim Maria Sampaio é o bairro mais escolarizado do nosso bairro. Tem várias creches, construíram uma escola de ensino fundamental. Por quê? Quando a gente ia dar entrevista, o comerciante ia dar entrevista, ele falava do bairro. Olha, mas aqui não tem escola. Olha, mas aqui não tem escola. Então, para terminar minha fala, qual que é o lucro do banco comunitário? Mais escolas. Qual que é o lucro do banco comunitário? Desenvolvimento local. É esse o lucro do banco, né? Então a gente faz todas essas transações econômicas que não paga as contas no final do mês. Eu digo assim, sem emprestar nessa moeda, a pessoa pega sem juros. Quando ela pega em reais, ela pega 2%. Quando você vai colocar na ponta da caneta, 3 funcionários, não paga. Os juros não vai pagar esses 3 funcionários. Mas só de coisas que nós realizamos na nossa comunidade, já paga todos os juros, já paga tudo. Hoje eu recebo pessoas do mundo inteiro na minha comunidade. Hoje eu faço turismo na favela. Nunca achei que um dia o cara ia pagar R$5.000 para andar na favela comigo. E os pessoal acham graça. Eles acham que é testemunha de Jeová, os caras da favela. Porque fica parecendo testemunha de Jeová mesmo andando na favela. Mas é isso. A gente saiu tanto que hoje o cara não tem medo de colar lá no Campo Limpo. Hoje o Campo Limpo está até mais... Hoje ele tem medo de ir em Parelheiros, na cidade de Tiradentes, no Grajaú. Hoje o Campo Limpo ele já não tem mais medo. Então é isso, assim, o mecanismo, vai pingando, entendeu? Mas o retorno que ele tem, o impacto social, as escolas que foram construídas, pessoas de toda São Paulo
Mano, hoje eu celebrei uma parceria com o Greenpeace. Tem noção? Uma das maiores entidades que olha para o meio ambiente foi lá na Quebrada, ficaram o dia inteiro comigo. Levaram 20 pessoas da equipe dele para trabalhar lá. Fizeram oficina de nhoque, de mandioca da minha mãe. Onde que eu ia um dia achar que o meu trabalho, eu ia conseguir trazer uma entidade do tamanho do Greenpeace para trabalhar comigo? E não é só o Greenpeace, não. 2013, a Bienal, esta que estamos pisando aqui, nos convidou para a gente trazer os nossos artistas da periferia para se apresentar aqui. E foi um dos momentos mais ricos da minha vida. Aqui o bagulho é louco, tio. Tem hora para acabar e tem hora para acabar. Hora para começar e hora para acabar. A gente teve mais profissionalismo quando nós passou aqui. Quero te falar mesmo. Quero até agradecer aqui na frente de todo mundo esse momento especial onde nós entramos na Bienal não para ser porteiro, não para ser faxineira e não para ser assessorista. Entramos na Bienal pela porta da frente como artistas, curadores. Isso eu nunca vou esquecer. Vou estar velho, com 70 anos, eu vou ficar gagada Bienal. E trouxemos para cá o terreiro, a periferia e os índios. Se mexer com nós é bala, macumba e flecha. É isso. Pode bater palma, que eu sei que vocês querem.